Rush, no limite da emoção. Um filme que conta uma das rivalidades mais perigosas da Fórmula 1. A geração de antes do nosso ídolo, Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil! De um lado, Niki Lauda, o piloto mais talentoso da época, e que seria campeão 3 vezes na vida. Do outro, polêmico e controverso, James Hunt. E esses dois aí fariam história na Fórmula 1. Mas essa história tem mais do que só corridas. Aconteceram muitas coisas que o filme fez questão de mostrar. Não só o início e o fim da rivalidade entre Lauda e Hunt, mas também esse carro feio pra caralho de 6 rodas. E aí amigos, eu sou o Ultra e eu tô sumido do canal por bastante tempo até, porque ele tá basicamente falido. Tô triste. Tá quase na mesma situação da Ferrari esse ano no campeonato. Não sei, né? A Ferrari, no caso ali... Onde estava a Ferrari durante a quali, Rodrigo? Olha, o Leclerc jogou o volante. Não, a estreia da Ferrari. Mais ou menos, porque surpreendentemente ela tá em segundo lugar no campeonato de construtores, eu não sei como. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Mas eu ainda estou aqui, igual a Ferrari, né? Respirando por aparelhos. Eu vou lhes trazer o filme que já tá no título, né, mas é Rush. Eu já contei sobre o meu atual hiperfoco com Fórmula 1, né, no vídeo do Speed Racer, mas é aqui que eu vou mostrar de verdade o quanto que eu tô amando esse esporte. Esse filme foi um filme que eu evitei na minha vida inteira, assim, tá ligado? Por mais que eu já soubesse que ele existia, não fazia ideia de quem era Lauda ou Hunt, só conhecia Ayrton Senna mais ou menos ainda, mas hoje eu sou um completo nerd de Fórmula 1, então vamos ver se eu tô entendendo bem de Fórmula 1 com esse filme. Bora lá. O filme já começa com uma corrida na chuva, um cenário de terror para muitos pilotos, principalmente hoje em dia. Cara, olha só, ele não tem mais controle sobre o carro. Menos para Senna, porque Senna era incrível na chuva. Tá, sem muito clubismo aqui, tá? Nós vemos Niki Lauda e sua narração falando sobre como era a Fórmula 1 na época, né? E era perigoso, era muito perigoso para cada piloto, né? Que todo campeonato morria pelo menos 1 ou 2 pilotos. Ai, caraca! E também vemos o meu terror, o carro mais feio da história, essa desgraça de 6 pneus. Esse cockpit de, sei lá, nave espacial, só que o pior design, meu Deus do céu, cara. Esse carro aparece mais vezes durante o filme, então vocês vão ver eu xingando muito mais ainda esse carro. Detesto você. O regulamento nessa época era uma bagunça maior ainda do que é hoje em dia. Eu só quero que esse regulamento se... E com a narração do Lauda terminando com a largada da corrida, muito boa por sinal, né? Volta para 6 anos antes disso. E vemos James Hunt, indo pro hospital por ter brigado com o colega de equipe. E se você acha que foi, sei lá, uma briga entre pilotos na pista, sei lá, o cara tentou ultrapassar e bateu, não, amigo. O Hunt tava passando a madeira na mulher do companheiro de equipe. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aqui nesse canal não fechamos com talaricos, tá ok? E a enfermeira não só ajuda o Hunt com os ferimentos, mas também ajuda ele na passagem de marcha ali, né? Se é que vocês me entendem, né? Ajuda ele... Não posso dizer isso, infelizmente. E muito sexy. Depois vemos a corrida da Fórmula 3 com um carro que é bem diferente de hoje em dia, né? Mas já é melhor do que aquele. O Hunt vomitando, porque isso é um fato interessante, que ele vomitava antes da corrida por conta de suas noites de farra e muito álcool. E né, pra quem você não sabe, os pilotos têm que ter um belo preparo físico, então... Que cara mais engraçado. O Hunt fazia isso pra limpar basicamente o estômago dele. Sim, ele limpava desse jeito. Aparece o Niki Lauda, primeira vez que os dois vão se enfrentar na carreira. O filme, é claro, aumenta um pouco a tensão, né? Porque tem que ter um famoso sentimento hollywoodiano, né? O drama hollywoodiano. E começa a corrida. Hunt está na ponta, mas Niki Lauda está colado nele. Lauda fica na vantagem, mas Hunt faz uma estratégia de look e bate no carro do Lauda. Eu não... Cara, não sei porque no roteiro eu escrevi Russell. Russell nem tava vivo nessa época. É porque quando eu tava escrevendo esse roteiro eu tava bem olhando, eu tava olhando o GP da Espanha, onde o Russell bate no Verstappen, o Verstappen bate nele. Mas enfim, esquece essa parte, vambora. Já deixou, tirou o pé. Seta, cadê a seta? Cadê a seta? Cadê a seta?
Hoje em dia essa batida do Hunt daria uma possível punição, mas se até a Fórmula 1 era bagunça, quem dirá a Fórmula 3, né? E foi aí que se iniciou a rivalidade entre Hunt e Lauda. Seria tipo um Hamilton e Verstappen hoje em dia, ou um Hamilton e Felipe Massa, basicamente. Mas a rivalidade deles vai um pouco além do filme, né? Além do esperado, né? Pelo menos no filme. Será que um dia veremos um filme de Hamilton e Verstappen, cara? Eu quero muito ver esse filme. Eu quero muito ver esse filme. Eu também. Gente, cinema! Cinema! O Lauda, né, numa estratégia de louco ali, consegue um empréstimo para participar da Fórmula 1. Que, né, caso você não saiba, você pode pagar para ser um piloto de Fórmula 1, é claro, né, se você conseguir uma vaga. Mas você tem que desembolsar um bom dinheiro aí. O Hunt acaba ficando para trás na rivalidade deles, né, enquanto o Lauda vai conhecer a sua equipe na Fórmula 1. Ele conhece ninguém menos que Fred Mercury, sendo seu companheiro de equipe. É o Regazzoni, mas sei lá, o Regazzoni aqui ele parece, sei lá, qualquer outro cantor dos anos 70. Não falando mal dos cantores de rock, tá? Eu adoro rock. O Lauda faz ajustes no carro dele que faz tempos incríveis. E o Hunt, que numa aposta arriscada com a sua equipe, né, entra pra Fórmula 1 também. E aí a rivalidade começa de verdade, porque os dois estão na principal categoria no automobilismo. Nos treinos rola um acidente fatal na pista, mas depois, né, temos a preparação pro GP de Mônaco, que um dia já foi a casa de Senna e hoje é palco de umas corridas mais chatas da Fórmula 1, com direito a equipes segurando os carros na pista, e como os carros são gordos, não tem como ultrapassar. E meter uma estratégia que o piloto que tá na frente vai correr normal, o piloto que tá atrás vai simplesmente segurar todo mundo. Segurar todo mundo. O suficiente pro que tá na frente conseguir parar sem perder posição. Porcaria! Não, nessa época, pelo menos, eu acho que Mônaco era muito mais emocionante de se ver, né? O Hunt, ele se casa nesse meio tempo com a modelo, né? Temos uma virada aí na vida do nosso querido Neymar da Fórmula 1, quer dizer, James Hunt. Com Lauda na Ferrari agora, ele já meio que começa a saber o que é a Ferrari, né? E xinga o carro, que é basicamente a mesma reação que eu acho que o Hamilton teve ao dirigir o carro dele, né, esse ano. Olha, Serginho. E é bem nessa parte que Lauda conhece também a sua futura esposa, que é Marlene. E eu não vou ficar citando muitos nomes aqui, até porque nem todos os meus inscritos acompanham Fórmula 1 e eu não quero que o vídeo fique chato. Não quero que o vídeo fique chato, cheio de informações que você não sabe, apesar de eu já ter falado bastante. O Lauda pega uma carona com ela e assim ele diz que tem um problema no carro dela. Ela teima e diz que tá tudo certo. Mas aí Lauda mostra porque ele é uma lenda. Ele contrariou uma mulher e ele estava certo. Um ponto para o machismo. Machistas não passarão. Sabe por quê, minha filha? Porque quem passa são as mulheres! E eles conseguem uma carona, né, com os dois fãs do Niki Lauda, e eles ficam numa euforia depois que o Lauda começa a correr com o carro deles. Wait a minute. Isso tudo depois de ser provocado pela Marlene, né? Finalmente o Lauda achou alguém para passar a marcha para ele. Ele fez de novo! Bem quando o próprio, numa corrida fantástica, ganha do Hunt e garante o título do campeonato. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Bem, amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. Temos mais uma queda na vida do Hunt, porque não consegue patrocínio pro próximo ano, termina o casamento dele também nesse meio, mas ele consegue uma oportunidade de última hora na McLaren, e vai ter os dois no próximo ano pilotando um contra o outro, e também uma das temporadas mais polêmicas da Fórmula 1. E aparece o Prêmio do Brasil, né? A nossa casa, nosso país sendo bem representado. Já aparecendo muita mulher de biquíni, que, né, não tem como negar, é o Brasil mesmo. E é inacreditável que os dois têm carros muito parecidos, quase não dá pra identificar qualquer qual sem o nome do lado. É incrível, né? A evolução das pinturas da McLaren, né? Hoje em dia ele tá muito mais identificável. Já a Ferrari, continua de vermelho porque, né, é a cor da Ferrari. No prêmio de Interlagos, Lauda vence. Na África do Sul, vence de novo. E na Espanha, Hunt faz milagre e vence.
E Lauda dá uma de cagueta e fala que o carro do Hunt tá fora do regulamento. Os revisores da corrida olham e veem que ele tá certo, e o carro do Hunt estava 1,5 centímetros mais largo. É tipo você falar que seu amigo tá colando na prova. Não fechamos aqui com o mano Nick Lauda, tá? Se esse merda tivesse aqui na frente agora, ia ganhar um suco dentro da boca. Em Mônaco, o carro do Hunt, após passar por consertos, fuma no meio da corrida, né? Tá aparecendo até o carro do nosso Gabriel Bortoleto, GP de Miami. Do Carlos Sainz. Ele falou, eu tô sentindo o carro freando. Tá freando mesmo, ó. Tá freando, pegando fogo, pode cair fora. Gente? Na Bélgica, mesma coisa, o carro fuma de novo. O Hunt, né, termina o casamento dele. Assim, ele volta pra sua vida normal, né? E foi assim que ele ativou seu modo aura máxima e vence no GP da França. Mas com 2 vitórias de Hunt, Lauda ainda seguia líder do campeonato. Nós decidimos que vamos revogar a desclassificação, validar sua vitória e conceder seus pontos. O campeão viu momentos felizes, né, depois de se casar com a sua querida esposa, mas ainda há algo que o preocupa. O Hunt está alcançando no campeonato. E infelizmente não é só isso. Chegou o GP da Alemanha em Nürburgring. Lá mudaria para sempre a vida de Lauda. Um acidente grave ocorre nos treinos e é por isso que hoje em dia também, né, Nürburgring já não é mais um circuito de Fórmula 1, né, por conta do perigo dele e suas curvas extremamente perigosas. Ele é chamado de Inferno Verde, para vocês terem uma noção. E com uma chuva forte vindo ainda, o circuito fica mais perigoso. O Lauda convoca uma reunião com a federação e os pilotos para cancelar essa corrida. E o Hunt o provoca, dizendo que ele tá se fazendo, né? E que ele só quer cancelar porque aí ele vai ter mais vantagem no campeonato, porque vai ter uma corrida a menos. E isso, né, instiga o Lauda, né? Porque rivais, né? A rivalidade é foda. Todos os pilotos concordam, né, que o GP ainda deve acontecer, então ele vai acontecer. O que está prestes a acontecer, meus amigos, vai impactar muito na história da Fórmula 1. Mas antes, eu quero caçar quem fez esse carro. Eu tô oferecendo um Guaraná Jesus e um pastel de carne pra quem me trouxe esse cara. Eu quero ele agora. Eu só quero falar com ele. E por que trouxe uma espingarda? Eu só quero falar com ele. A corrida começa e os dois da frente vão com o mesmo pneu e começam a perder posições para outros. Aí eles vão aos boxes, que sinceramente, que demora que era dos boxes, hein, mano. Hoje em dia o carro entra e já sai. Agora aqui, parece que o cara tinha todo o tempo do mundo para esperar nos boxes, né? Realmente, anos 70 era complicado, né? Fazer o quê? Hunt larga na frente, Nick é atrapalhado por um cara que tá de Lotus, mas ele consegue sair na velocidade da luz para tentar chegar no Hunt. O problema é que ele perde o controle do carro e temos uma das cenas mais tensas da Fórmula 1, que infelizmente aconteceu de verdade. Esse acidente foi quase fatal porque o Nick ficou simplesmente 1 minuto naquele inferno e depois enfrentou uma batalha pela vida no hospital. E lá ficou assistindo o Hunt ultrapassar seus pontos, vencendo corrida após corrida. E tem também essa cena nojenta que é difícil de assistir, cara. Nossa senhora, cara. O amor desses caras aí pela Fórmula 1 é muito grande, né, velho? Nossa senhora. Que nojo! Do GP da Itália, Lauda volta às pistas. Sim, é um absurdo depois de um acidente desses, né? Mas ele ainda voltar a correr. Mas esses caras são malucos, né? Só ver um compilado de acidentes de Fórmula 1 que você vai entender o que eu tô falando. I see trees of green, red roses too. E ele ainda conseguiu ganhar 2 campeonatos depois disso. Lauda vai para uma entrevista e um dos repórteres, né, pergunta se a esposa dele ainda vai o querer depois do estado que ficou. Uma pergunta escrota, com certeza, né? Mas enfim. O Lauda manda ele se ferrar e vai embora. O Hunt também pega esse repórter e dá uma surra nele. O Hunt tem uma parte fofa nesse filme que ele fala que tentou escrever uma carta pro Nick, né? Mas não conseguiu, porque ele se sentia culpado pelo que aconteceu com ele. Mas, né, o Lauda falou que ele é o motivo do Lauda estar de volta às pistas. E isso, né, é muito fofo. Mas essa cena do repórter, né, que o Hunt bate nele, não aconteceu na vida real, mas seria irado se tivesse acontecido. Na próxima corrida, O retorno de Lauda está sendo sacrificante. Bateu na Lotus de Mário Andretti. Nick não tem saída, não tem para onde ir. Mas todos os olhares são para o homem que vai terminar um impressionante 4º lugar, Nick Lauda.
a última corrida é o prêmio do Japão, em Suzuka. Quem vencer leva o campeonato. E assim como na Alemanha tá chovendo muito, o Nick já olha para sua esposa preocupada, mas ele decide para a corrida, mesmo sabendo que provavelmente o resultado poderia ser pior do que no Nürburgring. Mas a corrida começa e a disputa de Hunt e Lauda fica maior, porque é a taça de campeão do mundo que tá em jogo. E esse é um dos momentos mais aura do cinema. Por mais que Lauda seja muito talentoso e também, né, queira o campeonato, ele ainda sente o perigo da pista e vai para os boxes abandonando o campeonato e esperando que o Hunt vença agora. Isso é incrível! O atual campeão do mundo, Nick Lauda, está fora da corrida! E falando em Hunt, ele se atrasa nos boxes faltando 4 voltas. Volta pra pista, derrapa nas curvas, mas ainda assim passa um por um, faltando Regazzoni no terceiro lugar. Para garantir seus pontos para passar a Lauda, na última volta ele passa de Regazzoni e consegue o terceiro lugar. Mas o placar ainda tá errado e os revisores vão analisar e ver se o Hunt marcou os pontos. E no fim... Tirar a diferença. Você conseguiu, James! Você conseguiu! Como é que é? Caramba, você é um maluco! Você conseguiu os pontos! Você é o campeão do mundo! James Hunt foi oficialmente confirmado como o terceiro colocado aqui no GP do Japão. Que ele é o campeão do mundo! Hunt era consagrado campeão mundial de 76, com o abandono de Lauda. Tempos depois, os dois se reencontram e trocam farpas como sempre, né? Mas desta vez o clima era diferente. Dava até para dizer que eram os dois amigos se alfinetando ali. E Lauda estava empolgado para duelar contra Hunt de novo. Mas acho que Hunt tinha outras prioridades, como a narração do próprio Lauda fala. É claro que ele não me ouviu. Para o James, um título mundial era o suficiente. Ele provou o que precisava provar. Para ele e para todos os que duvidavam dele. E é assim que acaba o filme. Bom, considerações finais. O filme é muito bom e até pra quem não gosta de Fórmula 1, né, pode gostar desse filme. Ele mostra a magia e os perigos desse esporte que é tão adorado pelo mundo e pelos brasileiros, né, já que temos literalmente 3 grandes campeões aqui. E a nova geração que tá chegando aí com tudo, né. Devo dizer que, é claro, o filme aumenta muita coisa pra dar um drama a mais na história, né. Por exemplo, o Lauda... Bom, eu coloquei aqui no roteiro que o Lauda nem chegou a correr a última corrida do Japão, mas sim, ele chegou a correr e abandonou igual no filme. Enfim, esquece essa parte. A cena do Hunt batendo no repórter também não aconteceu, realmente não aconteceu na vida real, mas isso tudo foi pra mostrar que rivais também podem simpatizar um com o outro, até serem amigos, né? Como foi com o Senna e o Prost anos depois. Se quiser saber mais sobre Fórmula 1 e se divertir, né? Recomendo esses canais aqui, tá ligado? Que falam sobre Fórmula 1. Esse canal fala de um jeito mais zoeiro, né? Mais engraçado. E esse aqui faz documentários muito bem feitos. Muito bem feitos. Eu recomendo vocês verem o da temporada de 2021. Que, cara, é incrível, inacreditável o trabalho desse cara. Vamos lá ver. Tá aí o link na descrição ou no comentário fixado. E também recomendo a série do Senna na Netflix. Temos brasileiros também na Fórmula 1, né, hoje em dia. Então, né, quero que vocês acompanhem aí a carreira desses daí. A nota do filme é 10 de 10, né? Porque a história é boa, os atores que escolheram pra mim foram ótimas escolhas. E a trilha sonora do Hans Zimmer é animal nesse filme. Meu Deus do céu, é bom demais a trilha sonora. Mas pra acabar mesmo, o filme inventa muita coisa, né? Muita coisa legal, né? Mas uma coisa que eu queria que não fosse real é a merda desse carro de merda de 2.6